Olá, queridos amigos, que alegria tremenda em estar com vocês novamente na realização de mais uma aula do EAD, esse curso promovido pela Federação Espírita Brasileira, um estudo aprofundado, o EAD, estudo aprofundado da doutrina espírita. Ainda nos encontramos no livro número 1, Cristianismo e Espiritismo, ainda no módulo 2, o cristianismo. Nós estamos iniciando ou dando sequência no roteiro de número 8, com a aula com o seu título Os Discípulos de Jesus. Nesta aula de grande importância para todos nós, na realização do EAD, estudo aprofundado da doutrina espírita, nós vamos mais uma vez iniciarmos essa aula dizendo que temos objetivos, como sempre, no decorrer dessa aula, nós temos dois grandes objetivos. O primeiro objetivo deles é identificar as características dos verdadeiros discípulos de Jesus. E o segundo grande objetivo também, destacar os pontos mais importantes da missão dos 70 discípulos e também dos 500 da Galileia. Nós vamos juntos nessa tarefa de aprendizagem, de conhecimento. Eu costumo dizer que nós precisamos nos ajudar, é claro, porque é um raciocínio em conjunto para que possamos alcançar o conhecimento que tanto nos ampara na libertação de nós mesmos, das nossas próprias dificuldades de entendimento. Então, nós vamos iniciar neste roteiro de número 8, falando sobre os discípulos de Jesus, iniciando que os discípulos do Cristo, ou seja, o termo discípulo, significando literalmente aluno, o termo discípulo significa literalmente aluno. E esse termo aparece no Novo Testamento somente nos Evangelhos e também em Atos dos Apóstolos, de emprego em particular para identificar os 12 apóstolos. Designa em geral a ampla variedade dos seguidores de Jesus. Entretanto, nem todos os seguidores do Cristo se constituíram em seus legítimos discípulos, aceitando a mensagem cristã e colocando-se a serviço de Jesus. Grande parte da população seguia o Mestre em busca de alívio dos problemas que lhe afligiam a existência. Nós vamos verificar lá no livro A Caminho da Luz, Emmanuel, através da belíssima e importantíssima faculdade mediúnica de Francisco Cândido Xavier, falando-nos sobre uma linha de pensamento muito importante, alargando-nos aí então o conhecimento, dizendo que em virtude dos seus postulados sublimes de fraternidade, a lição do Cristo representava o asilo de todos os desesperados e de todos os tristes. As multidões dos aflitos pareciam ouvir aquela misericordiosa exortação: vinde a mim, vós todos que sofreis e tendes fome de justiça, e eu vos aliviarei. E da cruz chegava-lhes ainda o alento de uma esperança desconhecida. A recordação dos exemplos do Mestre não se restringia aos povos da Judéia, que lhe ouviram diretamente
os ensinos e morredores. Numerosos centuriões e também cidadãos romanos conheceram pessoalmente os fatos culminantes das pregações do Salvador. Em toda a Ásia Menor, na Grécia, na África e mesmo nas Gálias, como em Roma, falava-se dele, da sua filosofia nova que abraçava todos os infelizes, cheia das claridades sacrossantas do reino de Deus e da justiça. Sua doutrina de perdão e de amor trazia nova luz aos corações e os seus seguidores destacavam-se do ambiente corrupto do tempo, pela pureza de costumes e por conduta retilínea e exemplar. Muito bem, ao lado das criaturas que seguiam o Mestre em busca de alívio para os seus males, havia os servidores fiéis que abraçaram de corpo e alma a causa do Cristo, conforme rezam as Escrituras e a tradição. Em todas as épocas, renasceram no planeta discípulos sinceros de Jesus, almas valorosas que, em razão do trabalho por elas desenvolvido, se constituíram em guardiões e disseminadores da mensagem cristã, estimulando o progresso da humanidade ao longo dos séculos. Também vamos encontrar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 21, no item 9, Allan Kardec colocando para nós que Deus só confia missões importantes aos que ele sabe capazes de as cumprir, porquanto as grandes missões são fardos pesados que esmagariam o homem carente de forças para carregá-los. Em todas as coisas, o mestre há de sempre saber mais do que o discípulo, para fazer que a humanidade avance moralmente e intelectualmente. São precisos homens superiores, nesse caso, em inteligência e em moralidade. Por isso, para essas missões são sempre escolhidos espíritos já adiantados, que fizeram suas provas noutras existências, visto que, se não fossem superiores ao meio em que têm de atuar, nulos seriam os resultados no que diz respeito às suas ações, não é mesmo? Muito bem, aí fica dito por Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, desenvolvendo esse reforço para nós em relação aos discípulos. Mas, nesse sentido, o verdadeiro missionário justifica-se pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras. A missão de que se diz portador e como poderemos nos transformar em legítimos discípulos do Cristo. Nós podemos aí e devemos, fazer esta questão, levantar essa questão para nós mesmos, E eu vou então dizer qual é essa questão, que é justamente nos perguntar como poderemos nos transformar em legítimos discípulos do Cristo. O que é então necessário fazer? E é o próprio Jesus que nos ensina.
respondendo para nós, vamos dizer assim, dando-nos esta resposta, nós vamos encontrar lá no livro Roteiro, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, também no capítulo 13 desse mesmo livro, quando lá se encontra registrado dizendo que ama a Deus, nosso Pai. Olha aí, mostrando para nós o caminho de como nos transformarmos em legítimos discípulos do Cristo e também o que é necessário. Ama a Deus, nosso Pai, com toda a tua alma, com todo o teu coração e com todo o teu entendimento. Ama o próximo como a ti mesmo. Perdoa ao companheiro quantas vezes se fizerem necessárias. Empresta sem aguardar retribuição. Ora pelos que te perseguem e caluniam. Ajuda os adversários. Não condenes, para que não sejas condenado. A quem te pedir a capa, cede igualmente a túnica. Se alguém te solicita a jornada de 1000 passos, segue com ele 2000. Não procures o primeiro lugar nas assembleias, para que a vaidade te não tente o coração. Quem se humilha será exaltado. Ao que te bater numa face, oferece também a outra. Bendize aquele que te amaldiçoa. Liberta e serás libertado. Dá e receberás. Sê misericordioso. Faze o bem ao que te odeia. Qualquer que perder a sua vida por amor ao apostolado da redenção, ganha-la-á mais perfeita na glória da eternidade. Resplandeça a tua luz. Tem bom ânimo. Deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Se pretendes encontrar-me na luz da ressurreição, nega a ti mesmo. Alegra-te sob o peso da cruz dos próprios deveres e segue-me os passos no calvário de suor e sacrifício que precede os júbilos da aurora divina. Este é, meus queridos irmãos, o caminho indicado por Emmanuel para que sejamos ou para que consigamos nos transformar em discípulos de Jesus. Então, representa essas indicações colocada por Emmanuel no livro Roteiro, um processo que podemos e devemos, também podemos dizer que viemos para isso, para iniciar esse processo de formação, de habilitação, a fim de que sejamos aceitos e formulados como discípulos sinceros e verdadeiros de Jesus. E nós então entendemos e podemos dizer que percebemos assim que a existência de cada servidor fiel se resume na adoção de um determinado tipo de conduta que o caracteriza como um homem de bem. É muito importante lembrarmos desse detalhe. E lá no livro Fonte Viva, no capítulo 8, também ditado pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, nós temos lá registrado, dizendo Emmanuel que
A vida de cada criatura consciente é um conjunto de deveres para consigo mesma, para com a família, de corações que se agrupam em torno dos seus sentimentos e para com a humanidade inteira. E não é tão fácil desempenhar todas essas obrigações com a aprovação plena das diretrizes evangélicas. Imprescindível se faz eliminar as arestas do próprio temperamento, garantindo o equilíbrio que nos é particular, contribuir com a eficiência em favor de quantos nos cercam o caminho, dando a cada um o que lhe pertence e servir à comunidade de cujo quadro fazemos parte. Sem que nos retifiquemos, não corrigiremos o roteiro em que marchamos. Se buscamos a sublimação com o Cristo, ouçamos os ensinamentos divinos. Para sermos discípulos dele, é necessário nos disponhamos com firmeza a conduzir a cruz de nossos testemunhos de assimilação do bem, acompanhando-lhe os passos. Assim está Emmanuel nos alertando, estimulando-nos para este processo de adequação, a fim de que então estejamos aptos, sim, a ser discípulos de Jesus. Afinal de contas, esse é o grande objetivo de cada um de nós, neste processo reencarnatório, nesse ciclo reencarnatório que nós encontramos no planeta Terra. E à medida que nós vamos nos aperfeiçoando, vencendo as nossas mazelas, vencendo então as nossas deficiências, diminuindo em nós a força da matéria, vamos nos habilitando naturalmente. Agora, falando sobre os discípulos, mas também a sua missão, né? Os discípulos e sua missão. Né? A missão dos 70, quando falamos na missão, né, dos discípulos, nós vamos aí abordando a missão dos 70 discípulos da Galileia. Vamos lembrar desses detalhes, né? Para que sejamos estimulados, para que tenhamos exemplos, né? Então, a missão dos 70 discípulos da Galileia, tá? É o que nós vamos abordar agora nesse instante. Lucas nos relata que após a transfiguração do Tabor, no Tabor, e a cura de um epilético obsediado, Jesus designou 70 discípulos, ou seja, alguns códices, como a Bíblia de Jerusalém, mencionam 72, tá? Que deveriam anunciando esses 70, ou que seja 72, esses que deveriam anunciar os ensinamentos de Jesus, fornecendo-lhes instruções precisas de como deveriam agir. Lá em Lucas, capítulo 10, versículo 1, primeiramente mandou-os adiante da sua face de 2 em 2 a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Também em Lucas 10, 3, asseverou que os enviava como ordeiros ao meio de lobos. Também em Lucas 10, 4, orientou-lhes: não leveis bolsa, nem alforge,
nem sandálias, e ninguém saudeis pelo caminho. Lá em Lucas 10, versículos 5 a 7, também está registrado: instruiu-os a como proceder ao chegar a uma residência, dizendo: onde entrardes, dizei primeiro, paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa. Também em Lucas, capítulo 10, versículo 8, esclareceu-lhes agir como hóspedes educados. E em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos puserem diante de ti. Também ainda Lucas, no capítulo 10, lá nos versículos 9 e 11, pediu-lhes, dizendo: e curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isto, já o reino de Deus é chegado a vós. Também em Lucas 10, ainda em Lucas, capítulo 10, versículo 16, informou-lhe ainda: quem vos ouve a vós, a mim me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Ainda em Lucas, capítulo 10, versículo 20, versículo 17 e 19 até 19, Lucas nos esclarece também aí que o empreendimento dos 70 discípulos foi coroado de êxito, que retornaram felizes, dizendo: Senhor, Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitaram. E disse-lhes, eu via Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Jesus, porém, nos alertou: mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito nos céus. Percebe-se nesse texto do Evangelho que, a despeito de ser Jesus o governador espiritual do planeta, não dispensa a cooperação de servidores que, à semelhança de batedores, seguem à frente anunciando a boa nova. Vejamos isso lá num comentário de um roteiro de estudos feito por Sandra B.
Pereira, aonde esse estudo intitulado Reflexões sobre Jesus e os Recursos Humanos. Ela assim então faz, que é a Sandra, dizendo que Jesus não prescinde da participação de outros espíritos de condição espiritual inferior à dele para o desenvolvimento de sua tarefa. Em tarefa de redenção espiritual de elevado porte, faz-se acompanhar de uma falange invisível e de um punhado de homens e mulheres carregando consigo conquistas e débitos espirituais. Atua em conjunto, investindo no potencial do grupo, ainda que reconhecesse suas fragilidades. Dá o apoio, mas deixa que cada um cumpra a cota de serviço necessária ao processo de crescimento individual e coletivo. Outro ponto relevante, evidenciado nessa passagem evangélica, diz respeito às instruções que Jesus transmitiu aos seus discípulos. O Mestre não se limita a dizer-lhes o que fazer, mas também o como fazer, tendo em vista as diferentes situações que surgiriam na execução do trabalho. O êxito da missão foi assim garantido tanto pelas sábias orientações prestadas pelo Senhor, quanto pelo esforço dos discípulos em cumpri-las. Nós vamos ver, reforçando essa linha de pensamento, o espírito de Caibar Schutel, lá no seu livro O Espírito do Cristianismo, no capítulo 15 desse mesmo livro, dizendo Caibar Schutel que os grandes operários da espiritualidade, cheios de coragem e de austeridade, sulcaram as estradas de vila em vila, de aldeia em aldeia, sem se preocuparem com haveres, com roupas, com bolsas, com alforjes, nem com sandálias, no cumprimento das ordens que receberam, já curando enfermos e levando a paz às multidões sufocadas pelas tribulações, já anunciando a viva voz e sem desejar outros valores a chegada do reino de Deus, que deveria dominar os corações. É, pois, necessário o desenvolvimento de valores morais para sermos considerados discípulos de Jesus. O desinteresse, abnegação, sacrifício, mansidão, coragem, dignidade, humildade, amor. Caibar Schutel faz-nos este alerta. Portanto, a lição evangélica nos faz refletir também sobre a carência de liderança. A carência de liderança positiva no mundo atual. As pessoas, em geral, estão muito envolvidas com a aquisição de bens transitórios. Vejamos o comentário nesta linha de pensamento, lá no livro Para Viver a Grande Mensagem,
Esse livro, escrito por Richard Simonet, está essa mensagem lá na página 103 desse mesmo livro, aonde Richard Simonet vem dizendo para nós que a ausência de objetivos superiores é um dos grandes males humanos. Estacionados na rotina, os homens tendem a preocupar-se com as ninharias, emprestando demasiada importância a acontecimentos banais, a fenômenos naturais de desgaste orgânico e ao procedimento alheio, transformando-se em eternos inquietos, em doentes crônicos e amigos da maledicência. Quando resolvem mudar, não cogitam de olhar para o alto, preferem descer ao rés do chão, resvalando para inconsequência e o vício. Em razão da nossa acanhada evolução moral e intelectual, ainda nos empenhamos em servir a Jesus por meio de práticas exteriores, adiando para o grande amanhã a verdade transformadora do nosso íntimo. Num estudo interpretativo do Evangelho à luz da doutrina espírita, o nosso querido irmão Honório Onofre, coordenando esse estudo interpretativo, diz que também nós, sensibilizados com os propósitos de elevação, permanecemos vinculados aos dispositivos da Boa Nova. No entanto, aguarda o Mestre que as atitudes exteriores de seus seguidores possam, um dia, acionarem-se objetivamente, desprendendo seus corações das imantações milenares, mediante decisiva disposição de se elevarem espiritualmente. O nosso querido Onofre, faz-nos esta belíssima lembrança. Agora, falando sobre a missão dos 500 discípulos da Galileia. Sobre esta missão dos 500 discípulos da Galileia, nós vamos lançarmos mão de uma fala de Emmanuel, ou seja, de Humberto de Campos, ditado então por esse espírito que nos esclarece muito, como sempre através da psicografia, da mediunidade maravilhosa de Francisco Cândido Xavier. Humberto de Campos, espírito, vem nos dizendo que depois, isso lá no capítulo 29 do livro Boa Nova, dizendo para nós que depois do Calvário, verificadas as primeiras manifestações de Jesus no cenáculo singelo de Jerusalém, apossara-se de todos os amigos sinceros do Messias uma saudade imensa de sua palavra e de seu convívio. A maioria deles se apegava aos discípulos como que querendo reter as últimas expressões de sua mensagem carinhosa e imortal. Foi quando Simão Pedro
e alguns outros salientaram a necessidade do regresso a Cafarnaum para os labores indispensáveis da vida. Em breves dias, as velhas redes mergulhavam de novo no Tiberíades, por entre as cantigas rústicas dos pescadores. Mas ao pé do monte onde o Cristo se fizera ouvir algumas vezes, exalçando as belezas do reino de Deus e da sua justiça, reuniam-se invariavelmente todos os antigos seguidores mais fiéis, que se haviam habituado ao doce alimento de sua palavra inesquecível. Numa tarde de azul profundo, a reduzida comunidade de amigos do Messias, ao lado da pequena multidão, reuniu-se em preces no sítio solitário. João havia comentado as promessas do Evangelho, enquanto na encosta se amontoava a assembleia dos fiéis seguidores do Mestre. Viam-se ali algumas centenas de rostos embrevecidos e ansiosos. Eram romanos de mistura com judeus, desconhecidos, mulheres humildes, conduzindo os filhos pobres, descalços, velhos respeitáveis, cujos cabelos alvejavam da neve dos repetidos invernos da vida. Bela reflexão e lembrança de Humberto de Campos no livro Boa Nova, no capítulo 29, que nos faz, logicamente, refletir. As tradições cristãs nos relatam que aquele dia Jesus apareceu a aproximadamente 500 pessoas, denominadas mais tarde os 500 da Galileia, prestando-lhes os seguintes esclarecimentos, ainda no livro Boa Nova, dizendo: amados, Jesus, quando apareceu para aqueles, naquele instante, disse: amados, eis que retorno à vida em meu Pai, para regressar à luz do meu reino. Enviei meus discípulos como ovelhas ao meio de lobos, e vos recomendo que lhes sigais os passos no escabroso caminho. Depois deles, é a vós que confio a tarefa sublime da redenção pelas verdades do Evangelho. Eles serão os semeadores, vós sereis o fermento divino. Instituo-vos os primeiros trabalhadores, os herdeiros iniciais dos bens divinos, para entrardes na posse do tesouro celestial. Muitas das vezes experimentareis o martírio da cruz e o fel da ingratidão. Em conflito permanente com o mundo estareis na terra, fora de suas leis implacáveis e egoísticas, até que as bases do meu reino de concórdia e justiça se estabeleçam no espírito das criaturas. Negai-vos a vós mesmos, como neguei a minha própria vontade na execução dos desígnios de Deus, e tomai a vossa cruz para
seguir-me. Esta colocação está lá no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, na página 192 e 193. Assinalando então na mente e no coração os seus ensinamentos imorredouros e voltando o olhar para o futuro, o mestre lhes alerta. Nós vamos encontrar também esse alerta ainda no livro Boa Nova, na página 193, aonde o mestre lá retratado, colocado por Humberto de Campos, faz o alerta. Séculos de luta vos esperam na estrada universal. Séculos de luta. É preciso imunizar o coração contra todos os enganos da vida transitória, para a soberana grandeza da vida imortal. Vossas sendas estarão repletas de fantasmas de iniquidades e de aniquilamento e de visões da morte. O mundo inteiro se levantará contra vós, em obediência espontânea às forças tenebrosas do mal, e ainda lhes dominam as fronteiras. Sereis escarnecidos e aparentemente desamparados. A dor vos assolará as esperanças mais caras. Andareis esquecidos na terra, em supremo abandono do coração. Não participareis do venenoso banquete das posses materiais. Sofrereis a perseguição e o terror. Tereis o coração coberto de cicatrizes e de ultrajes. A chaga é o vosso sinal. A coroa de espinhos, o vosso símbolo. A cruz, o recurso ditoso da redenção. Vossa voz será a do deserto, provocando muitas vezes o escarninho e a negação da parte dos que dominam na carne perecível. Mas no desenrolar das batalhas incruentas do coração, quando todos os horizontes estiverem abafados pelas sombras da crueldade, dar-vos-ei da primeira paz, da minha paz, dar-vos-ei da minha paz, que representa a água viva. Na existência ou na morte do corpo estareis unidos ao meu reino. Prosseguindo nas suas orientações, Jesus enfatiza dizendo: amados, eis que também vos envio como ovelhas aos caminhos obscuros e ásperos. Entretanto, nada temas, sede fiéis ao meu coração, como vos sou fiel, e o bom ânimo representará a vossa estrela. Ide ao mundo, onde teremos que vencer o mal. Aperfeiçoe a nossa escola milenária, para que aí seja interpretada a posta em prática a lei de amor do nosso Pai, em obediência feliz à sua vontade
Augusta. Livro Boa Nova. Livro esse que eu indico a cada um dos queridos irmãos que participam desse curso. Esclarece-nos o espírito, então, de Humberto de Campos, no livro Boa Nova, que a partir daquela noite de imperecível recordação, foi confiado aos 500 da Galileia o serviço glorioso da evangelização das coletividades terrestres, sob a inspiração de Jesus Cristo. No livro Boa Nova, na página 195, está registrado pelo espírito de Humberto de Campos, dizendo que mal sabiam eles, na sua mísera condição humana, que a palavra do Mestre alcançaria os séculos do porvir. E foi assim que, representando o fermento renovador do mundo, eles reencarnaram em todos os tempos nos mais diversos climas religiosos e políticos do planeta, ensinando a verdade e abrindo novos caminhos de luz através dos bastidores eternos do tempo. Foram eles os primeiros a transmitir a sagrada vibração de coragem e confiança aos que tombaram nos campos do martírio, semeando a fé no coração do coração pervertido, das criaturas naquele período e em vários outros períodos em que estiveram presentes. Nos circos da vaidade humana, nas fogueiras e nos suplícios, ensinaram a lição de Jesus com resignação e heroísmo. Nas artes e nas ciências, plantaram concepções novas de desprendimento do mundo e de belezas do céu. E no seio das mais variadas religiões da terra, continuam revelando o desejo do Cristo, que é de união e de amor, de fraternidade e concórdia. Na qualidade de discípulos sinceros e bem-amados, desceram aos abismos mais tenebrosos, redimindo o mal com os seus sacrifícios purificadores, convertendo com as luzes do Evangelho a corrente da redenção, os espíritos mais empreendenidos, assim, abandonados e desprotegidos na terra, eles passam edificando no silêncio as magnificências do reino de Deus, nos países dos corações, e multiplicando as notas de seu cântico de glória por entre os que se constituem instrumentos sinceros do bem com Jesus. Formam a caravana sublime que nunca se dissolverá. Nunca. Cedo ou tarde, a humanidade terá que optar por Jesus, mantendo-se fiel ao seu Evangelho. Por isso, então, Humberto de Campos, ainda no livro Boa Nova, na página 44, diz que na causa de Deus, a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes, onde o filho e o pai, que não desejam estabelecer como ideal de união
a confiança integral e recíproca. Como isso poderá ocorrer? Nós não podemos duvidar da fidelidade do nosso Pai para conosco. Sua dedicação nos cerca os espíritos, desde o primeiro dia. Ainda não o conhecemos, e já Ele nos amava. E acaso poderemos desdenhar a possibilidade da retribuição? A respeito desse assunto, relata ainda o espírito de Humberto de Campos que, em diálogo com Jesus, Judas Tadeu inquiriu do mestre de que modo se há de viver como homem e como apóstolo do reino de Deus na face deste mundo. Olha só a pergunta, né? De Judas Tadeu. De que modo se há de viver como homem e como apóstolo do reino de Deus na face deste mundo? A resposta de Jesus, luminosa e firme, como não poderia deixar de ser, foi a seguinte. Ele disse: em verdade, ninguém pode servir simultaneamente a dois senhores. For absurdo viver ao mesmo tempo para os prazeres condenáveis da terra e para as virtudes sublimes do céu. Os discípulos da Boa Nova têm de servir a Deus, servindo a sua obra neste mundo. Ele sabe que se acha a laborar com muito esforço num grande campo, propriedade de seu pai, que o observa com carinho e atenta com amor nos seus trabalhos. É certo que as forças destruidoras reclamarão a indiferença e a submissão do Filho de Deus, mas o Filho de coração, fiel a seu Pai, se lança ao trabalho com perseverança e boa vontade. Entrará em luta silenciosa com o meio, sofrer-lhe-á os tormentos com heroísmo espiritual, por amor do reino que traz no coração. Plantará uma flor, onde haja um espinho, abrirá uma senda, embora estreita, onde estejam em confusão os parasitos da terra. Cavará pacientemente, buscando as entranhas do solo, para que surja uma gota d'água onde queime um deserto. Do íntimo desse trabalhador brotará sempre um cântico de alegria, porque Deus o ama e segue com atenção. Livro Boa Nova, lá na página 47 dessa mesma obra. Esses edificantes esclarecimentos nos conduzem a outro diálogo de Jesus com um dos seus apóstolos, no caso com André. Este apóstolo perguntou a Jesus: Mestre, como poderei ser fiel a Deus estando enfermo?
Então obteve do Senhor a seguinte resposta a esta indagação feita por André. Nos dias de calma é fácil provar-se fidelidade e confiança. Não se prova, porém, dedicação verdadeiramente, senão nas horas tormentosas, em que tudo parece contrariar e perecer. André, se algum dia teus olhos se fecharem para a luz da terra, serve a Deus com tua palavra e com os teus ouvidos. Se ficares mudo, toma a si mesmo a charrua, valendo-te das tuas mãos, ainda que ficasses privado dos olhos e da palavra, das mãos e dos pés, poderias servir a Deus com a paciência e a coragem, porque a virtude é o verbo dessa fidelidade que nos conduzirá ao amor dos amores. Essa resposta está também no livro Boa Nova, colocada por Humberto de Campos, lá na página 48. Meus queridos amigos, estudantes do EAD, ficamos aqui com estas reflexões importantíssimas para cada um de nós. Com mais esta aula do EAD, estudo aprofundado da doutrina espírita. Desejando a todos feliz saúde física e espiritual. Muita paz em seus corações e ótimas reflexões em torno do conteúdo aqui neste momento veiculado. Obrigado a todos, muita paz e até a próxima aula. Fiquem com Deus.